revoltado com o que ele viu nos últimos dias entre Trump e Lula, que vocês viram, né? Vocês que acompanham as notícias, o Trump elogiou o Lula, falou que ele parece ser um cara bacana, um cara gente boa, e isso era a última coisa que a família Bolsonaro gostaria de ouvir. E não só isso, tá, gente? O Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos já há vários meses, aí buscando de todas as formas tentar prejudicar o Brasil, ele está encurralado. Bem, por que está encurralado? Não só isso, os bastidores já dizem que ele estaria até chorando porque se sente traído por aquele que ele esperava ser o salvador da pátria e que iria tirar o pai dele da prisão, que é o Trump. Eu vou trazer para vocês novas declarações e, com certeza, um momento muito difícil para a família de Bolsonaro, porque não só as esperanças de que Bolsonaro possa ficar livre diminui com essas declarações do Trump, mas também o Bolsonaro doente, né, gente? Passando por muitos problemas de saúde, a saúde debilitada, que complica a atuação de Bolsonaro no tabuleiro eleitoral de 2026. Bem, preparem o coração então, porque as informações que eu vou trazer para vocês diretamente dos Estados Unidos, onde está Eduardo Bolsonaro nesse exato momento, são muito importantes, e também sobre a situação do pai, o Bolsonaro, o Jair, que continua aí com alguma esperança de conseguir aquela anistia, mas são bem pequenas realmente essas esperanças, porque é o que a gente está vendo. Até os deputados federais, vários deles que votaram, por exemplo, para a anistia, que votaram também para aquela PEC da blindagem, já estão voltando atrás arrependidos, eu acredito, pela forte manifestação do público brasileiro que não concordou com o que eles fizeram semana passada. Mas antes que eu traga para vocês essas informações, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 572 mil inscritos, mais de 178 milhões de visualizações. Eduardo Bolsonaro fica mais próximo de cassação após a ofensiva da Câmara e sofre revés com Trump. Bem, o presidente dos Estados Unidos diz ter tido excelente química com Lula e pega bolsonarismo de surpresa. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, foi alvo ontem de uma ofensiva em 3 frentes na Câmara dos Deputados, em claro sinal de que seu mandato está sob ameaça. Além disso, assistiu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fazer uma sinalização simpática a Lula do PT durante discurso na Assembleia Geral da ONU. No dia anterior, o filho de Bolsonaro já havia sido denunciado pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, sobre a acusação de, a partir dos Estados Unidos, patrocinar uma tentativa de coagir a justiça brasileira. Gente, que situação, né? Eu acredito que não só o Bolsonaro, como o Eduardo, os demais filhos, a família toda, os apoiadores, os próximos e até os eleitores, né? O público brasileiro que gosta de Bolsonaro, da família, foram pegos de surpresa, né? E estão revoltadíssimos, com muita raiva do Trump nesse exato momento, porque, gente, só falta agora eles começarem a chamar o Trump de comunista, tá? Isso pode acontecer, principalmente aquela parte extremista da direita que acreditava e colocava no Trump todas as esperanças para salvar a família Bolsonaro. Agora, gente, o que me preocupa realmente, que eu acredito que a família Bolsonaro deveria estar se preocupando, é com a saúde do patriarca, tá? Que já está aí com 70 anos, nas últimas semanas, vocês viram, idas e vindas para o hospital, e isso não é um bom sinal, tá? A saúde debilitada complica a atuação de Bolsonaro no tabuleiro eleitoral de 2026. Além de estar condenado à prisão pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, por tentativa de golpe, Jair Bolsonaro, do PL, enfrenta um quadro de saúde frágil e também sugere limites à sua atuação na disputa eleitoral de 2026. As idas frequentes ao hospital desafiam a imagem de resistência cultivada por aliados, mas ajudarão em um futuro pedido da defesa para que ele siga em prisão domiciliar.
Após grave mal-estar, Bolsonaro deixou sua residência em Brasília na tarde da última terça-feira para ser internado no Hospital DF Star em Brasília, onde passou a noite e a manhã da última quarta-feira em observação, tendo alta no início da tarde. Ele apresentou crise de soluço, vômito e pressão baixa. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, disse que o pai chegou a ficar 10 segundos sem respirar, atribuindo a piora à pressão psicológica desse julgamento. No domingo, dia 14, ele já havia estado no mesmo hospital para tratar de lesões de pele e fazer exames. E vocês ficaram sabendo que foi constatado que ele estava com câncer de pele, tá? Que foi retirado e parece que ele está bem se recuperando. Bem, gente, já o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, os deputados Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, e Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, entre outros aliados, também acreditaram o estado de saúde de Bolsonaro ao linchamento no Supremo Tribunal Federal. O vereador Carlos Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, alertou nos últimos dias sobre a crescente fragilidade do pai, com anemia, pneumonia residual, crises de soluço e suspeitas de nova hérnia abdominal e de câncer de pele. Em transmissão ao vivo ao lado de Magno Malta, Carlos descreveu os sintomas recorrentes do ex-presidente, comentou os primeiros resultados de exames e pediu oração ao público. Segundo ele, o pai tem tido dificuldades para se alimentar, enfrenta deficiência de ferro, além dos seguidos vômitos e crises de soluço. Não sei como ele consegue lidar com isso. É agoniante, disse o filho. Bem, desde a facada na barriga em 2018, Bolsonaro, agora com 70 anos, já foi submetido a 7 cirurgias ligadas ao atentado e outras 4 por problemas diferentes. O seu estado clínico atual levanta dúvidas sobre as condições para o cumprimento da pena em regime fechado e ainda reforça o debate dentro da direita sobre os próximos passos desse campo político. Advogados de Bolsonaro já esboçam argumentos para pedir a continuidade da prisão domiciliar, como alternativa ao iminente encarceramento em presídio comum ou em sala especial do Exército ou da Polícia Federal. Bem, com base na concessão já dada pelo Supremo Tribunal Federal ao também ex-presidente Fernando Collor, que indicou vulnerabilidade clínica como justificativa humanitária. Bem, gente, o debate sobre o destino de Bolsonaro após a fase de recursos induz a uma dúvida sobre até que ponto o ex-presidente suportaria em 2026 a campanha para voltar ao Palácio do Planalto, caso consiga reverter sua condição à prisão e sua inelegibilidade esticada para 2060. A chance de o Supremo Tribunal Federal mandá-lo ao presídio da Papuda, em Brasília, é vista até como chantagem contra os Estados Unidos, que pressionam o Brasil com sanções contra a perseguição política a Bolsonaro. Bem, eu quero que vocês deixem aí nos comentários, o que vocês acham realmente do futuro dessa família. Eu vi uma entrevista ontem do Eduardo Bolsonaro, dos Estados Unidos, dizendo que em caso o pai dele, o Jair Bolsonaro, não possa realmente se candidatar ano que vem, ele seria a única opção da direita ou da extrema direita. Só que do outro lado nós vemos aí outros brasileiros, principalmente os governadores de grandes estados, como o de Minas Gerais, que é o Romeu Zema, também o de Goiás aí, que é o Ronaldo Caiado, e principalmente o de São Paulo, que é o Tarcísio Freitas, se colocando já como candidatos à presidência em 2026. Vai ser uma confusão realmente, e eu acredito que talvez haja até um racha aí na direita e na extrema direita, porque de um lado Bolsonaro vai querer colocar o filho dele como candidato, mas do outro lado as expectativas é que Tarcísio de Freitas de São Paulo seja o candidato que vai lutar aí contra Lula para tentar aí conseguir a vaga para presidente do Brasil. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham dessa situação, principalmente o desespero da família Bolsonaro em ver aí os elogios de Trump a Lula, algo que nem eu esperava realmente, tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!